O primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Elias apresenta-se diante de Acabe. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou e, conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu servo Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém, ele disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor, teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai e dize a teu senhor: Eis aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram a meu senhor o que quis, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e sustentei com pão e água? E agora, dizes tu: Vai e dize a teu senhor: Eis aqui está Elias. Ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai,
porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito, e sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará? E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar
segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs conforme a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do monte, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse a seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que, à 7ª vez, disse: Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até à entrada de Jezreel. Capítulo 19. Jezabel ameaça Elias, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que, vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio
e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que, à cabeceira, estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para m'atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Cefate, e Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não
beijou-o. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Capítulo 20. Guerra entre Acabe e o rei da Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos, e carros havia com ele, e subiu, e cercou a Samaria, e pelejou contra ela, e enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos meus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvidos, nem consintas, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad. Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandastes pedir a teu servo farei. Porém, isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: Assim me farás os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge com aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Viste
toda esta grande multidão? Eis que hoje ta entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232, e depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam, e os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou a alguns que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. E ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos. E ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Assíria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai e esforça-te e atenta e olha o que has de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Assíria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejaremos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar, e numera outro exército, como o exército que caiu de ti, a cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejamos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passando 1 ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou,
E os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia, e os restantes fugiram para Afeca, à cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Acabe vence os sírios e faz aliança com seu rei. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de sacos aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel, e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad: Deixa-me viver. E disse ele: Pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles, e Acabe o fez subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai tas restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele a aliança, e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: Ora, fere-me. E o homem recusou a feri-lo. E ele disse: Por que não obedeces à voz do Senhor? Eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: Ora, fere-me. E feriu-o aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Então fez o profeta, e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: Teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem, e disse: Guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto, desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, porquanto voltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o seu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso
e indignado, veio a Samaria. Capítulo 21. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na cidade, que habitavam com Nabote, e escreveu as cartas, dizendo: Apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemastes contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, o qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe
que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Deus manda Elias ameaçar a Acabe. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir, e falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não matastes e tomastes a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achastes inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua prosperidade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabote, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel, aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Capítulo 22. Acabe faz aliança com Josafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel, e o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo à peleja a Ramote Gileade?
E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios, até de tudo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade, e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isto falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira, e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei.
E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás? Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenana, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouve todos os povos. A guerra contra os sírios e a morte de Acabe. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros Josafá, disseram eles: Certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar contra ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E, depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: Cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E, levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, prostitutas ou armas, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez,
e à casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Josafá e a sua morte. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa seu pai, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel, quanto ao mais dos atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa seu pai. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navio de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis, e Josafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 5 últimos capítulos do livro de 1 Reis, vemos parte da história do reinado em Israel e também Judá. No capítulo 18, nos versos 1 e 2, relata que a fome era extrema em Samaria, porque o Senhor houvera cerrado os céus para não chover, e aquele era o 3º ano desta ocorrência. Nos versos 3 e 4, mostra que o mordomo do rei Acabe era fiel ao Senhor, e quando Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, por temor a Deus, este mordomo, Obadias, escondeu 100 profetas do Senhor em cavernas, alimentando-os com pão e água por muitos dias. E quando Elias se apresentou a ele para falar ao rei que Elias o procurara, esse
teve temor que o rei Acabe matasse ao profeta Elias. Mas Elias declarou que o rei não faria isso, mas que era para o rei ajuntar todo o povo no Monte Carmelo, inclusive os 850 profetas de Baal e do deus Azerá. Nos versos 17 a 19, vemos no momento em que Elias se apresentou ao rei Acabe e este declarou para Elias: És tu o perturbador de Israel? Portanto, Elias declarou que não, mas ele falara conforme as palavras do Senhor e que, na verdade, quem fazia Israel pecar era o rei que não obedecia os mandamentos do Senhor, mas que seguia aos Baalins. Então, Elias pediu para que o rei ajuntasse todo o povo e todos os profetas de Baal e Azerá no Monte Carmelo, o que, tendo ajuntado todo o povo, Elias propôs um desafio. E no verso 21, vemos que Elias declarou ao povo e os questionou, dizendo: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se o Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, ficou calado. Dos versos 22 a 46, o desafio proposto por Elias contra os profetas de Baal e de Azerá. Dos versos 23 e 24, Elias pede para se pegar 2 bezerros e parti-los, um para os profetas de Baal sacrificarem aos seus deuses e colocarem lenha no altar, porém sem acendê-lo, e o Deus que respondesse acendendo o fogo seria o Deus pelo qual Israel deveria segui-lo. Os profetas de Baal, porém, clamaram aos seus deuses toda a manhã até ao meio-dia, e Baal, como Azerá, não os respondeu. E por volta de meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo que provavelmente os deuses estariam dormindo, ou, quem sabe, poderiam ter viajado. E após os profetas clamarem com grandes vozes, chegando a retalharem seus corpos com facas e lancetas, conforme seus costumes, derramando seus sangues sobre si, nada de resposta houve. Então, no versículo 30, Elias pediu para reparar o altar. Pegou o outro bezerro, dividiu-o e pegou 12 pedras do ribeiro e colocou no altar, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, cada parte por uma tribo, e pediu para pegarem 4 cântaros e encherem de águas e derramar sobre a lenha e o sacrifício. Pediu para fazer 3 vezes, o que corresponde também a 12 cântaros de águas sobre a lenha e o bezerro sacrificado. Elias então clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje, se tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então caiu fogo do Senhor do céu e consumiu todo o holocausto, a lenha, as 12 pedras que havia colocado no altar, e ainda lambeu a água
que estava no rego, o que vendo todo o povo, exclamou unânime: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias, portanto, pegou os profetas de Baal e matou todos à espada. No verso 41, Elias declara que houve o ruído de uma abundante chuva. Pediu então para o rei Acabe ir para o seu lugar, porque poderia se molhar com a chuva. Nos versos 43 a 45, vemos que Elias subiu no monte Carmelo para orar ao Senhor, o que, após pedir para seu moço tornar 7 vezes para ver se vinha alguma nuvem, na primeira vez nenhum sinal havia, e na 7ª vez disse que seu moço viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e logo apareceu uma nuvem negra e os céus se enegreceram com nuvens e vento. Em seguida veio uma grande chuva sobre aquela terra. No capítulo 19, dos versos 2 a 4, vemos a ameaça de Jezabel, declarando que, da mesma forma que Elias mandou matar seus profetas de Azerá e os profetas de Baal, também tomaria a sua vida. O que, ouvindo isto, Elias saiu, foi até Berseba, deixou seu moço ali e foi para o deserto e se assentou debaixo de uma árvore de zimbro. E dormindo, o anjo do Senhor lhe apareceu e tocou-o e disse: Levanta-te e come. Aquele anjo havia levado pão e água para Elias, onde, após comer, tornou a deitar-se. Em seguida, o anjo tornou 2ª vez e disse: Levanta-te e come, porque é muito comprido o caminho. Dos versos 8 a 21, vemos Elias no monte Horebe, e com a força daquela comida que o anjo lhe dera, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Ele encontrou uma caverna e entrou ali para descansar, no que o Senhor apareceu para ele e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu que derribaram todos os altares e mataram todos os profetas do Senhor à espada, e somente ele ficou de resto. Porém, o Senhor o chamou para fora, e veio um grande vento fortíssimo que fendeu os montes e quebravam as penhas, mas Elias não viu o Senhor nele. Em seguida, houve um terremoto e também o Senhor não estava nele. Logo em seguida do terremoto, um fogo e também o Senhor não estava no fogo. Mas, depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada, e Elias ouviu a voz do Senhor naquela brisa mansa e delicada, no que Elias, ouvindo-a, envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E a voz do Senhor lhe perguntou outra vez: Que fazes aqui, Elias? E ele declarou que os filhos de Israel deixaram o concerto do Senhor, derribaram os altares e mataram os profetas à espada, e que Elias havia ficado só. Dos versos 15 a 18, o Senhor pediu para Elias se levantar e ungir a Azael, rei sobre a Assíria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungir como rei em Israel, e também a Eliseu, filho de Sefate, de Abel-Meolá, ungí-lo a profeta no lugar de Elias, o que em seguida Elias executou. Mas antes disso, o Senhor lhe advertera, dizendo que também
ele fez ficar em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Após Elias ter chamado a Eliseu, que estava com uma junta de bois trabalhando na terra, Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Tendo então Eliseu deixado os bois e corrido após Elias. Em seguida, após despedir de seus pais, matou uma junta de bois e se assentou a comer com eles. No verso 20 do capítulo 20, vemos que Israel, embora em menor número, feriu ao exército da Síria, tendo o rei da Síria fugido a cavalo. O que, em seguida, no verso 29, vemos que os filhos de Israel feriram novamente 100.000 homens de pé no mesmo dia do exército da Síria, o que Ben-Hadad, rei da Síria, fugiu da batalha. Dos versos 31 a 43, vemos a vitória de Acabe sobre os sírios, tendo o seu rei feito aliança com Acabe, conforme descreve o verso 34 deste capítulo, onde respondeu Acabe que deixaria ir ao rei da Síria após terem firmado aliança. No versículo 42, o Senhor advertiu ao rei Acabe, dizendo que ele deveria ter destruído o rei da Síria. Porém, como ele não destruiu, disse que a vida de Acabe seria pela vida daquele rei, bem como o teu povo seria em lugar daquele povo. No capítulo 21, dos versos 1 a 7, vemos que Nabote recusou vender a sua vinha para Acabe, declarando que não daria ao rei a herança dos seus pais. Dos versos 8 a 16, Jezabel ordenando a morte de Nabote, levantando contra ele falsas testemunhas que o acusaram injustamente, tendo em seguida este sido apedrejado por uma acusação infame. Dos versos 17 a 29, Deus manda o profeta Elias ameaçar a Acabe por causa desta injustiça cometido contra Nabote. E no verso 22, a descrição de que por causa da provocação com que ele provocasse ao Senhor, fazendo Israel pecar, por isso ele iria morrer e os cães lamberiam seu sangue. E também Jezabel declarou que os cães comeriam-na no antemuro de Jezreel, e que aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães comeriam, e o que morrer nos campos, as aves do céu os comeriam. No capítulo 22, dos versos 1 ao 28, vemos o rei Acabe fazendo aliança com o rei Josafá de Judá. Nos versos 11 e 12, vemos que os profetas profetizavam que era para Acabe e Josafá subirem contra Ramote-Gileade, que o Senhor os entregariam na mão. Porém, o profeta Micaías declarou que, se subissem contra Ramote-Gileade, sofreriam grande derrota. Contudo, Acabe achou que Micaías estava profetizando contra ele, mas não ouviram o conselho de Micaías, que declarou que viu todo Israel disperso pelos montes como ovelha que não tinha pastor, e que os demais profetas profetizavam através de um espírito de mentira que o Senhor enviou para induzi-los ao erro, no que um dos profetas feriu a Micaías no queixo. E no verso 27,
o rei Acabe de Israel manda prender Micaías e metê-lo no cárcere, alimentando-o com pão de angústia e água de amargura, até que ele voltasse em paz. Porém, Micaías declarou: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por minha boca. O que vimos dos versos 29 a 40, que subindo para a peleja, o rei Acabe foi morto e, sendo transportado para Samaria, os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor por meio de seu servo. Dos versos 41 a 54, o relato sobre o reinado de Josafá e sua morte, onde no verso 47 descreve que ele desterrou da terra de Judá o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai, e que seu reinado foi bom conforme o reinado de seu pai Asa, tendo o Senhor se agradado dele, havendo paz em todos os dias do seu reinado, que reinou 25 anos em Jerusalém. No verso 54, vemos a colocação de que o Senhor se indignou com o pecado cometido por Jeroboão, que fez as imagens de escultura daqueles 2 bezerros de ouro e os colocou, um em Betel e o outro em Dan. Shalom Adonai, até breve. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei.
Feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Gostaria que nesse momento você se lembrasse de nações. E nesse momento você trouxesse ao seu coração vidas que você conhece, que estão perdidas. Vidas que não têm Jesus ainda, que não têm salvação. Eu sei que você conhece. Eu quero que você tenha agora no teu coração esse congresso, um congresso de missões. A palavra profética repete que eu te darei nações por herança. E você tem que crer que o Senhor nessa noite entrega para a tua vida uma nação como herança para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. Se não é uma nação, é uma vida. E essa vida é a tua nação. Creia, querido. O Senhor tem algo para a tua vida. Não se esqueça dos planos de Deus para você. Nós vamos declarar que chegou o tempo de Deus para as nações. E para tanto neste mundo existe uma nação que precisa de salvação. Em cada canto neste mundo existem pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E nós, como profetas, vamos levantar as nossas mãos. Todos nós vamos levantar as nossas mãos e a nossa voz. E vamos declarar que chegou o tempo de Deus. Nações chegou o tempo de Deus.